Nesse último domingo a gente teve o sorteio da loteria desse próximo draft da NBA e o resultado mudou a trajetória de várias franquias. Então eu vou comentar aqui alguma dessas escolhas, os times que se deram bem, os times que se deram mal. Então eu já te peço para deixar o like aqui no vídeo e se inscrever aqui no canal porque eu vou fazer bastante vídeos sobre esse próximo draft e sobre o futuro da NBA. E olhando aqui o resultado com as 14 franquias, meio que dá para separar o top 7 versus enfim, os 7 de baixo, que foram os times que basicamente não tinham muita chance de subir para esse top 4 aqui no draft. Apenas um deles subiu, já vou falar quem foi. Você já sabe quem foi, enfim, mas os outros times aqui tinham uma pouca esperança de subir, acabaram ficando nas suas posições ali. O Hornets, o Golden State, eu achei que foi um time que precisava bastante subir para o top 4, até não para draftar um desses caras, mas para ter como moeda de troca em uma troca com o Giannis, enfim, alguma outra super estrela. O Dallas também era um time que eu tinha um pouco de expectativa de entrar nesse top 4 para talvez arranjar um companheiro ali para o Cooper Flag, mas não foi o caso. O time que de fato estava aqui para ter uma dessas escolhas, a nona, mais especificamente, foi o Chicago Bulls, que conseguiu entrar nesse top 4 aqui e com isso, eu diria que ganha mais uma chance de sair da mediocridade. O Chicago Bulls passou por uma reformulação completa, né, na sua diretoria, trouxe vice-presidente de operações novo, não tem um GM novo ainda, vai contratar, não tem técnico também, mas é um time que tá meio que, enfim, começando do zero, né? Tem bastante cap space, né, para trazer jogadores na agência livre, tem alguns jogadores jovens interessantes, né, como o Matas Buzelis, o Josh Giddey, o Noah Essengé, que não jogou nessa última temporada, então vai basicamente ser um calouro para essa próxima. E com essa quarta escolha, o Chicago Bulls vai ter uma oportunidade de, quem sabe, achar o seu franchise player, porque no momento, até dá para dizer que é o Matas Buzelis ou até o Josh Giddey, mas eles não, na minha opinião, eles não são franchise player. Só que nesse top 4, o Bulls pode draftar o Caleb Wilson ou o Ken Boozer e achar esse cara para construir o seu time ao redor. Então, o Chicago Bulls, de fato, aqui foi um dos maiores vencedores nessa noite de loteria de draft. O Memphis Grizzlies também é um time que entrou nesse top 4 quando não tinha uma das quatro maiores chances, né, de estar aqui. E também bem importante para esse time, porque eu até gravei um vídeo falando sobre o Memphis um pouquinho na semana anterior a essa loteria, de que o time ainda não tinha o cara da franquia, né, como a gente chama, o franchise player. Tem o Cedric Coward, que tem bastante potencial e pode ser um cara de bastante impacto na liga. Tem o Zach Edey, mas também problemas de saúde, a gente não sabe se ele vai ser saudável por boa parte da carreira. E obviamente tem o Jamoran, mas que deve ser trocado muito em breve. Então o Memphis também ganha essa chance de recomeçar, né? Porque eles também trocaram bem no início da temporada passada, o Jaren Jackson também. Então eles estão nesse processo de reconstrução agora. E é um processo que ganha meio que um botão de avançar rapidamente, porque tem essa terceira escolha, que pode ser usada, obviamente, e provavelmente será para draftar um desses quatro caras que a gente sabe que tem bastante potencial para esse draft, mas também pode ser usado para alguma troca. Eles podem muito bem estarem ok em draftar tanto o Ken Boozer como o Caleb Wilson, e aí escolher fazer alguma troca ali com o Chicago, enfim, e receber mais algum tipo de compensação por isso. Mas com certeza é um ótimo resultado aqui para Memphis, para, como eu falei, dar um avançar nessa reconstrução. Agora, esses dois times que eu falei, Memphis e Chicago, eles não tinham as maiores chances de entrar nesse top 4. Ou seja, dois times que tinham essas chances acabaram saindo. O primeiro deles foi o Brooklyn Nets, que mais uma vez não consegue entrar nesse top 4. Tinha uma das três maiores chances nessa temporada e acabou ficando com a sexta escolha nesse próximo draft. Foi meio que um resultado desastroso para esse time. Eu ainda acho que pode haver uma estrela, quem sabe até uma super estrela nessa sexta escolha, né? Esse draft a gente sabe que tem bastante talento, tem o Acuff, o Flemings também, o Wagler, não sei se vai ser a quinta escolha ou não, mas enfim, tem alguns jogadores bastante
potencial e até alguns outros que talvez a gente não enxergue dessa maneira agora, mas acabem se tornando, né, essas estrelas. Sempre acontece isso nos drafts, né. Mas realmente o Brooklyn Nets talvez era o time que mais precisava encontrar um franchise player da NBA inteira, porque eu acho que era um dos times que não tinha basicamente ninguém. Eles draftaram 5 caras na primeira rodada ano passado, mas nenhum deles mostrou que pode ser isso. O Igor Jamin até eu gosto dele, eu acho que ele tem potencial, mas eu acho que ele vai ser meio que ele sei lá, um Josh Giddey talvez com um arremesso de 3 melhor, talvez, o que é um ótimo jogador, mas não necessariamente o cara da franquia, né. Então o Brooklyn Nets realmente precisava bastante dessa escolha, e a sexta foi realmente desastrosa, foi um resultado desastroso para esse time. Se você torce para o Nets, eu sinto muito, porque eu sei muito bem como é entrar numa loteria de draft esperando um resultado bom e realmente ser desastroso, mas eu acho que agora o Brooklyn Nets vai ter que tomar decisões importantes, porque a próxima escolha de draft deles vai para o Houston Rockets, né, porque é um swap ali. Tancar não vai ser uma opção, ainda mais que as regras também irão mudar, né, as regras de tanque. Então, o Nets está numa posição bem complicada de, tipo, talvez forçar trocas por estrelas para tentar talvez ser um time um pouco melhor e, quem sabe, conseguir entrar nos playoffs ou no play-in ali do leste. O nome do Giannis vai ser vinculado, do Ja Morant também, enfim, eu não sei se isso vai necessariamente fazer o Nets um time de playoffs, mas vão ser semanas e meses bem importantes agora para o Nets escolher um rumo, porque como eu falei, não tem um franchise player claro e óbvio, né, o Michael Porter Jr., vamos dizer assim, é o melhor jogador desse time, mas você quer que o Michael Porter Jr. seja talvez o seu terceiro, até mesmo quarto melhor jogador do time quando você está disputando um título, então, enfim, é uma situação um pouquinho complicada para o Nets, foi um resultado péssimo, assim como foi um resultado péssimo para o Pacers, que acabou ficando com a quinta escolha, na realidade não foi a quinta, o Clippers ficou com essa escolha, né, naquela troca do Zubac, que foi uma troca super arriscada. O Pacers sabia desse risco, até mesmo o presidente do time tweetou depois se desculpando aos torcedores, né, falando que eles entendiam que esse era um risco, mas que achavam que realmente a troca com o Zubac, valia a pena. Mas também foi um resultado desastroso para esse time, não necessariamente porque deu a quinta escolha para o Clippers, mas porque não conseguiu uma das 4 primeiras, né, porque a gente sabe que, enfim, esse time do Pacers vai ser bom também nessa próxima temporada, né, aqui pensando que o Haliburton vai voltar 100% saudável, o Zubac também vai ficar saudável, vai encaixar bem com o time, esse time tem, muito, ah, enfim, muita qualidade, né, tem um sistema de jogo que já é um conceito provado que dá certo. Mas realmente se eles começassem a próxima temporada com o Haliburton, Ken Boozer, Pascal Siakam ou Haliburton, AJ Debunsa, Darren Peterson, enfim, que seja qual a combinação ali do top 4, a gente com certeza olharia para esse time do Pacers como um time que realmente é um dos melhores do leste, né? Porque a gente não pode dizer isso agora porque o Haliburton ainda vai estar voltando de lesão, a gente não sabe o que vai acontecer nos outros times também do leste, então é muito cedo para fazer esse tipo de prognóstico, né? Mas realmente a perda dessa quarta escolha, ou terceira, segunda, primeira que seja, realmente também é desastrosa pro Pacers. E pro Clippers, cara, excepcional, né? Tipo, tu conseguir a quinta escolha do draft, o Mathurin, que ainda não sei se vai continuar no time ou não, dependendo do contrato que ele quiser, né, pra renovar. E ainda mais uma escolha do Pacers lá em 2029, se eu não me engano. Tudo isso pelo Zubat, que é um pivô de bastante qualidade, titular da NBA, mas que pensando nesse preço acabou saindo bem caro pro Pacers, né. E aí o Clippers, além disso, ainda consegue o Garland pelo Harden e consegue meio que reformular, começar também essa reformulação. A gente não sabe o que vai acontecer com a questão da aspiration lá, se vai ter punição ou não. O time também agora vai ter bastante opções, bastante caminhos para se escolher, ou troca o Kawhi, pega mais uma escolha de draft. Também o o Clippers se safou de não dar uma primeira, segunda, terceira ou quarta escolha para o OKC, que também seria bem vergonhoso. Então, foi uma noite perfeita para o Clippers, porque agora, como eu falei, abre bastante possibilidades para o futuro e dá também, uma delas é
começar uma reconstrução, né, trocar o Kawhi, quem sabe até trocar o Garland, porque daí existem vários armadores ali entre as 5, 6, 7 do draft. Então, enfim, noite excepcional para o Clippers. Outro time que também não teve uma noite excepcional foi o Sacramento Kings, que mais uma vez também não consegue ah, uma das primeiras escolhas no draft. É um time que também precisava disso, porque eles têm o Sabonis, o Zach LaVine, o DeRozan, enfim, mas nenhum deles faz parte desse time para o futuro. Todos eles devem ser trocados em breve. É uma franquia que vem sendo uma das piores franquias já há muito tempo na NBA. Teve aquela breve janela ali, né, daquele time do Light the Beam, que conseguiu ir para os playoffs, enfim, chegar no jogo 7 contra o Golden State, mas foi basicamente só isso. O Kings realmente era um time que precisava bastante dessa escolha para talvez dar um reset total ali na franquia e começar com um cara desses. Eu não sei se também adiantaria, porque a gente já viu o Kings tentar isso várias vezes e não dá certo. E de uma certa maneira até me sinto um pouco aliviado de um talento desses não ser, entre aspas, desperdiçado lá no Kings, porque de tudo que a gente vê dessa franquia, possivelmente era o que ia acontecer. Mas realmente foi, de novo, desastroso, uma noite desastrosa, um sorteio desastroso aqui pro Kings, porque a sétima escolha, de novo, apesar de possivelmente ter um jogador muito bom nessa escolha, dificilmente vai ser do mesmo nível de um AJ Dibunsa ou Darren Peterson. Mas enfim. E agora a gente tem os dois times aqui, os outros dois times do top 4. Eu vou começar com o meu Jazão, que teve a segunda escolha. E, cara, eu queria muito poder voltar para o momento ali do sorteio, ó, quando eu descobri que o Jazz entrou no top 4, né? Quando subiu a plaquinha ali do Brooklyn Nets com essa escolha, daí isso significava que o Jazz pulou para o top 4. E depois, no top 4 ali, quando saiu o Bulls primeiro e depois o Memphis, cara, foi uma sensação muito legal, uma sensação de felicidade extrema. Porque realmente eu tava com uma expectativa que o Jazz finalmente conseguisse subir no draft, porque foi, se eu não me engano, era a única franquia na história da NBA que nunca tinha conseguido subir da sua posição base ali, né? O Jazz tinha a quarta maior chance e acabou conseguindo a segunda escolha. Eu, obviamente, assim como eu já falei em outras oportunidades, o AJ Dibunsa vem sendo basicamente o sonho do Jazz e dos torcedores do Jazz nos últimos 2, 3 anos. Ele fez o último ano de high school lá em Utah e fez faculdade na BYU também, que foi a faculdade que eu fiz também. Então eu tinha o AJ Dibunsa também na cabeça já por muito tempo que eu queria ele no Jazz e seria muito da hora colecionar cartas do AJ Dibunsa no ano que vem, assim como eu faço com o Ace Bailey. Enfim, seria excepcional se isso acontecesse. Mas o simples fato de estar no top 2 e poder escolher ou ele, ou Darren Peterson, ou Cam Boozer, o que seja, é uma sensação incrível porque o Jazz já era um time que estava em ascensão. Antes mesmo dessa loteria, era um time que tinha a expectativa de disputar os playoffs no ano que vem, com a chegada do Jaren Jackson, com o retorno do Walker Kessler, com a ascensão do Keontae, com a permanência do Lowry, com o Ace Bailey também mostrando que tem bastante potencial e pode ser se não o melhor, um dos melhores jogadores desse time já num futuro próximo. Jovens jogadores também no banco, o Isaiah Collier, que eu gosto bastante, tem os seus defeitos, mas acho que ainda tem bastante o que entregar. O Bryce Sensabaugh também, Cole Williams, Filipowski, tem o Nurkic também, que a gente ainda não sabe se vai voltar ou não. Enfim, o Jazz já tinha um elenco que, enfim, tinha essa expectativa de ser bem forte já para a próxima temporada. E eu admito que quando eu estava até assistindo a loteria, eu estava super preparado para a sexta escolha ser a do Jazz, porque de fato era a escolha que o Jazz mais tinha chance de ter, era, se não me engano, 27%. E se isso acontecesse de ser a sexta escolha, eu estaria em paz, porque daí beleza, é Spade, é o futuro, Keontae, vamos lá, vamos brigar com o que a gente tem. E já seria ótimo, já seria muito legal. Mas eu também sabia que se conseguisse uma dessas top 1, 2, 3, seria muito importante, porque elevaria demais o teto desse time. A gente não sabe, eu ainda não sei, obviamente, quem vai ser essa escolha, mas de fato adiciona um cara que pode muito bem ser o franchise player do Jazz daqui a, sei lá, 2, 3, 4 anos e pode ser um All-Star, pode ser um candidato a MVP, a gente não sabe. Espero que o Jazz faça a melhor escolha e que esse cara realmente ah, atinja o seu potencial que as pessoas acham que terá. O AJ Dubunsa
É um cara muito alto, eu acho que ele é até mais alto que o Ace, ele tem um poder de definição muito grande, um atleticismo, ele é bem grande, né, consegue arremessos difíceis. Comparam às vezes ali a Paul George, Kevin Durant um pouco, enfim, mas não que vai ser o Kevin Durant. O Darren Peterson, comparações ao Kobe Bryant, né, um armador ali, um PG, um SG também que tem bastante facilidade de marcar ponto, infiltração, atleticismo também, ele tem um potencial defensivo. O que o AJ Dibunsa não mostrou muito na BYU, mas enfim, ainda tem as ferramentas para isso. O Cam Boozer também é um jogador um pouco diferente, ele joga como PF e é um pouco similar ali talvez a caras como talvez Shangun, mais playmakers às vezes do que necessariamente caras que vão finalizar jogadas, apesar de ele também ter essa característica, ele também arremessou bem para três na faculdade, então pode acho que ele, independente de onde ele for, ele vai ser um All-Star, muita chance de ser All-NBA, enfim. Com certeza o time que draftar ele vai ter bastante sucesso. Eu, pessoalmente, ah, até acabou de sair uma notícia que o AJ Dibunsa prefere ir pro Jazz e, assim, isso nunca acontece, então é muito difícil pra mim ignorar isso e não me faz não isso não fazer eu querer draftar o AJ Dibunsa, apesar de eu achar que o Darren Peterson tem um encaixe um pouquinho mais natural, porque daí jogaria Keontae e Darren Peterson ali no backcourt, o que também faria um pouquinho, porque daí o Ace Bailey ficaria meio que no limbo, saindo do banco, porque só se trocar o Lauri Markkanen já, mas acho que isso não vai acontecer, pelo menos não agora. E aí eu também ficaria um pouquinho não sei como é que eu me sentiria com o Ace Bailey sendo rebaixado para o banco, também não sei como é que ele se sentiria. Ele é o meu protegido, hoje ele é o meu jogador preferido no Jazz. Obviamente, talvez o AJ Devonta vai ser draftado e depois de um jogo ele já vai ser meu jogador favorito, enfim. Muda completamente a trajetória desse time, o que a gente pode esperar, o teto, né, desse time. Eu não acho que o Jazz vai ser campeão ano que vem, mas com certeza essa injeção de talento faz com que um futuro onde o Jazz esteja realmente muito bem posicionado para ser um dos melhores times da NBA e disputar o título na real mesmo, seja bem mais possível. E para fechar, a gente teve o Washington Wizards, que foi o time que ganhou a primeira escolha no draft. É um time que também estava numa crescente, fez trocas interessantes nessa última trade deadline, né, adquirindo o Anthony Davis, tem o Trae Young também, tem jovens jogadores de potencial, o Alex Sarr jogou bem na segunda temporada, o Will Riley foi um rookie muito bom para eles, o Trey Johnson decepcionou um pouquinho, mas também muito cedo ainda para desistir dele ou dizer que ele não vai ser um jogador de sucesso. Obviamente tem Coulibaly, tem vários outros jogadores que mostraram bastante potencial e a expectativa é que o Wizards seja um time muito melhor já para a próxima temporada. Eles não vão tancar, porque também não vale a pena mais tancar na NBA, aparentemente. E essa escolha também dá a eles um franchise player que talvez eles até já tinham e possivelmente seria. Não sei nem quem seria direito, que é um time um pouco confuso ainda com os veteranos e os jovens jogadores, mas com o AJ Dibunsa, claramente ele seria o foco da franquia, né? Talvez não começaria já sendo o melhor jogador do time, porque tem Anthony Davis e Trae Young, mas ele seria completamente o foco, né? Ou o Darren Peterson, enfim. Acho que vai ser bem interessante nessas próximas semanas também acompanhar os rumores, porque aparentemente Nets, Jazz são times também que querem essa primeira escolha e poderiam fazer ofertas para Wizards. Eu não sei o que vai acontecer, mas com certeza também foi uma noite mágica para o Wizards, que depois de vários e vários anos sendo um dos piores times da NBA, também tentando conseguir essa primeira escolha no draft, conseguiu a segunda com Alex Sarr, né? Mas realmente a gente está falando de talentos aqui muito superiores, né? Com o AJ Dibunsa, Boozer, enfim. Vai ser muito interessante ver o que o Wizards vai fazer, se vai trocar essa escolha, se tá ok em escolher Ken Boozer ou Caleb Wilson ou qualquer um dos quatro. Foi uma noite mágica para muita gente, uma noite que eu nunca vou esquecer, porque foi bem, bem divertido. Para algumas franquias foi uma noite melancólica, e que significa que o seu time ainda vai demorar um pouquinho mais para atingir os próximos levels. Mas, para outras, como Jazz, como Wizards, como Bulls, como Memphis, como Clippers, foi uma noite que pode significar uma virada de chave.
para essas franquias e para o futuro dessas franquias. Então, enfim, me digam aqui embaixo o que vocês acharam dessa ordem aqui de escolhas, se o seu time se deu bem, se o seu time se deu mal. Não se esqueça aí de deixar o like aqui nesse vídeo também, se inscrever no canal que me ajuda bastante. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!